dela, por você desmistificar, por ser atacada, perseguida, né, de todas as formas. Obrigada, Rafael Silva, boa tarde. Pois é, é forte, como diz o Scania, é forte. Tânia, obrigada por divulgar. E, galera, quem puder ajudar o canal com Pix, Super Chat, Super Stickers, tá? Estejam à vontade, se tornando membros da área VIP do canal. Tem um bom conteúdo para os membros. Depois da live eu vou colocar mais um material lá exclusivo para os membros da área VIP. Era para eu ter colocado à tarde, eu esqueci. Correria foi grande, mas eu vou colocar. Então, quem puder e quiser, apoia o canal sendo membro da área VIP e passa a ter acesso a um conteúdo exclusivo, tá? Algumas Som lives que ficam só para os 2. membros da área VIP. Eu queria até Som aproveitar e 2. agradecer a todos os membros. Vai ter um sorteio de um livro, inclusive, próxima semana, para os membros. Já tinha feito um há um tempinho, vou fazer outro sorteio de um livro para os membros da área VIP aqui do canal, tá? Vou já mostrar o livro para vocês, para quem ainda não viu, tá certo? E deixa eu ver aqui. O Pedro José, boa tarde. Genivaldo Santos, olha aí, ao vivo. Ivani Medina, exatamente. Até hoje, né? Domina que só. Inclusive, muita gente acha que não tá ligado ao sionismo, né? Que é outro problema que a gente vê atualmente. E pior do que o sionismo judaico é o sionismo cristão, né? Porque agora tem esse sionismo, agora não, já há um bom tempo tem esse sionismo cristão que inclusive influenciou o sionismo judaico. Só que ele consegue ser pior ainda, né? E é uma problemática que a gente vê hoje no nosso país. Esse sionismo cristão no mundo todo, né? Você vê que as ideias, as ideologias que defendem são as piores possíveis. Eu costumo dizer que é um perigo para o mundo. O sionismo em si é um perigo para o mundo e a gente está presenciando isso. A gente está assistindo ao vivo o que eles estão fazendo, né? Agora você imagina um sionismo cristão. Você imagina uma boa parte da nossa população aqui no Brasil, né, que tem a mente engessada por conta desse movimento. E aí te ataca de todas as formas que você puder imaginar. Canal Justiceiro, galera, sigam lá também, outro canal importante de divulgação científica, de desmistificar crenças. Boa tarde, Júnior. Após a live que eu fiz, foi domingo, pessoal, a live aqui a série que eu iniciei sobre os 4.000 anos de história da Palestina, no dia seguinte, né, eu recebi um ataque assim que eu não esperava muito, né? A forma como se deu, né? Foi uma mulher, né, uma senhora, mãe de família, né? Olha só o nível, né? Uma senhora, mãe de família. Algumas pessoas sabem o que aconteceu, que eu cheguei a divulgar no grupo do WhatsApp, mas eu ia divulgar geral o que ela fez. Só que ela usou o canal do YouTube da filhinha dela, uma criança pequenininha. Olha só, Lindy, o nível que as pessoas usam para me agredir. Ela usou o YouTube de uma criancinha. Olha o nível dessa mãe, né? Eu até esqueci o nome, alguma coisa com marshmallow. Ela usou para me atacar, né? Deixar uns comentários maldosos nessa live que eu fiz da história da Palestina, que eu iniciei a contar, realmente trazer fatos dessa história, mostrar os 4.000 anos dela. E ela me atacou das piores formas que vocês puderem imaginar, né? Ela falou que era tudo mentira, que não tinha história da Palestina, que é tudo mentira, a Palestina não existiu, e que eu estava disseminando mentira e que não acontece limpeza étnica. Ela negou tudo, né? Ela negou genocídio, tudo. Ela disse que é tudo mentira e que eu estava divulgando mentiras e falou outras bobagens. Mas, enfim, eu fiquei horrorizada por ela usar o YouTube da filha para fazer isso, né? Daí vocês tiram, coitada da criança não tem culpa, né? O tipo de mãe que é essa pessoa, né? Que eu não sei nem como me referir a uma pessoa dessa, né? Mas é esse tipo de mente
que principalmente esse sionismo cristão está criando. A gente tem que ter muito cuidado. Cronos, boa tarde. Obrigada, Josh. Ai, que ótimo, pessoal. Som e imagem ok, né? Se inscrevam no canal da Lindy, A Face do Cristianismo. Obrigada, João Éder. Marcelo Baltazar, boa tarde. Leitão Arte, boa tarde. Marcos Mendes, boa tarde. Exatamente. É horrível, né? Horrível, horrível, horrível. E os dias atuais, a gente está presenciando coisas, assim, na verdade, de uns 3 anos para cá, eu não sei se vocês estão percebendo ou é só eu acho que a coisa tem piorado, assim, chegado num nível, assim, não sei, parece que as pessoas estão perdendo a capacidade cognitiva, de discernimento. Eu não entendo, assim, algumas posturas, sabe, assim, ó, você está assistindo algo ruim que está acontecendo, você está vendo a pessoa mostrar fatos, e mesmo assim, você prefere ignorar, né, agredir a pessoa que está ali transmitindo conhecimento, você não ter empatia pelo próximo, pelo que está acontecendo, e simplesmente rir. Uns agem com sadismo, rindo, ai, é mentira, aí ficam rindo, né? Então, assim, botam cara de ódio para você. E a gente só está fazendo o papel de informar a pessoa, de levar conhecimento, indicando livros. E a maioria desses livros são dos historiadores judeus, eles próprios desmistificando aquela história, né? Mostrando a verdade dos fatos. E mesmo assim, principalmente o brasileiro, a grande maioria ainda alienada, por conta de política, por conta de religião, fanatismo religioso, não consegue olhar para isso. Então, o perigo dessas crenças é inimaginável, né? A pessoa chega a defender atrocidades, chega a defender o extermínio de um povo e chega a rir disso. É um sadismo assim sem tamanho, sabe? É um sadismo sem tamanho. E é muito triste você ver isso, né? Eu fico horrorizada, né? Eu sempre fico horrorizada, mas eu tenho que entender que, infelizmente, a gente convive com pessoas assim, né? Assim como a gente tem pessoas boas também. Olá, Priscila, seja bem-vinda. Fazem parte, com certeza. O importante é isso, se unir, né, e transmitir o correto. Tá bom, Dom Vlad, quando você puder, nem se preocupe, tá certo? Vai ter um conteúdo exclusivo lá, tá? Rafael, boa tarde, boa noite, né? 5h30, quase boa noite, já é boa noite para alguns. Pois é, parece noite, né? Legal, é bom esse clima assim. Boa tarde, João Araújo, seja bem-vindo. Paulo que é membro aqui da área VIP, seja bem-vindo, meu amigo, obrigada pelo apoio. Sou ateu e meu irmão é evangélico, super conservador. Imagina como está a relação. É difícil. Quando é na família, aí é complicado, né? Aí é muito complicado. Quando é assim, dentro da família, né, pessoal? Defende o indefensável, né? Aí teve um que eu bani agora, antipositivista imperial, não vai voltar. Eu já tinha banido esse cara uma vez e ele foi chorar, né, pelo meu e-mail, foi chorar para mim, ai, me desbloqueia, por favor, e um chororô danado. Porque toda vida que eu toco na história da Palestina e no que o Estado ilegítimo está fazendo com o povo palestino, que é criminoso, que eles estão fazendo, aí ele vai e entra para atacar. Aí ele só sabe usar o nome, é como se todo o povo palestino, para ele, representasse o grupo H. Então todo mundo tem que ser eliminado, né? Segundo esse antipositivista imperial. O nome ele não participa mais aqui. Érica, Oi? eu gostaria de ressaltar aqui o antipositivista aqui, né, imperial. Não sei se você já tirou ele daqui. Mas eu queria falar uma coisa bem importante. Quando se diz Palestina, a gente, né, não estamos colocando esse grupo Hamas
Isso aí é outra Fala coisa. grupo H, Lindy, grupo de resistência H, palestino H. A gente não apoia esse tipo de coisa. Então tem que analisar bem, né? O que ele falou aqui, né? Fez uma opção, um AUE lá, civis, mulheres, crianças. A gente não está apoiando isso. Ninguém apoia uma coisa Nenhum dessa. tipo de violência a Então, gente apoia. esse Grupos de resistência vão surgir. Um povo que é oprimido há quase um século, é normal que esse povo crie grupo, e não é só um, não. São vários grupos de resistência que estão se unindo, inclusive no Líbano. E estão revidando, porque aqui tem, Érica. Aqui Pois tem Mas, cristianismo. Lindy, Né? você veja que o povo que é tratado da forma como o palestino é tratado há quase um século, suas terras tomadas, famílias massacradas, atrocidades, eles prendem adolescentes nas prisões israelitas sem direito até a julgamento, e quando tem julgamento, eles condenam-se qualquer coisinha 10 anos ou mais. Sofrem coisas, horrores nessas prisões. Muitos voltam, ó. Então, um pessoal desse não pode revidar, não tem direito a criar movimentos de resistência, tem que baixar a cabeça para colonizador. Isso que eu não entendo. Aí Ou eu tô doida, ou eu não estou entendendo a realidade. As pessoas estão defendendo um absurdo. é bom que entendam que a gente não é a favor de violência. Seria ótimo que não tivesse grupo de resistência Sim, em lugar nenhum. infelizmente. É igual, vamos supor, se você tem um direito à defesa, o ladrão entra dentro da sua casa para te roubar. Você pode revidar. Você vai fazer o quê? Você vai usar a sua arma ou vai deixar ele te levar todas as suas coisas e te matar? É mais ou menos isso, mas Pronto, não você somos, falou tudo agora. não somos a favor de grupo de nenhum lado, nem X nem Y. É, Nem X nem Y. É bom que exatamente. entendam. Violência Daqui a de pouco vão qualquer. falar que a gente é a favor de violência, né? Então eu não gosto disso. Eu gosto que as pessoas entendam o que é que a gente está falando e não Exatamente. sai falando bobagem Ninguém por está aí. defendendo violência nenhuma. Agora, infelizmente, quem causou isso foram os invasores. Os que invadiram lá antes de 1948, inclusive. Porque a terra é palestina e eu provo isso quase todo dia. Então, contra fatos e evidências, né? Não há o que ser. Olha o outro aqui, ó. Colega, eu tenho amigas no Irã. Vá se informar primeiro, antes do que o que acontece lá. Você conhece a região? Não conhece. Aí, pessoal, ó, então você acha que você concorda com a limpeza étnica do povo palestino? É isso? Você acha que tem que ocorrer o que Israel faz todos os dias? 90% são crianças, são pequeninos que eles agridem diariamente. Você é a favor disso porque eles são árabes? Você é preconceituoso nesse nível? Você é criminoso também. Você é criminoso. E aqui não é lugar para criminoso, não, tá bom? Você é criminoso. E aqui não é lugar para criminoso. Já vai tarde. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Ninguém pode hoje falar em prol do povo palestino que aparece esses fanáticos psicopatas bíblicos. Psicopatas bíblicos. É isso. Pronto, já falei o que eu tinha de falar, né? É um horror isso, é um horror. Não entendem nada de história, não sabem o que está acontecendo. Um povo que é massacrado há quase um século. E a gente não pode mostrar a história desse povo, a gente não pode falar, contar os fatos, mostrando evidências. Aí eles vêm com as falácias. E as mulheres no Oriente Médio? Eu tenho amigas casadas com iranianos, vivem muito bem, obrigada. Cada cultura tem os seus aspectos. Eu concordo com tudo? Não, mas eu respeito. Agora, muito do que vem para cá do Oriente é deturpado. Muito é deturpado. Essas pessoas não conhecem a região, né? Assim, a gente tem que conhecer para poder falar. Eu conheço pessoas que moram no Irã, moram no Egito, né? E assim vivem muito bem, estão felizes, né? Assim, casadas, felizes, vivem muito bem. Então a gente não pode. E outra, o assunto não é esse. Mas eles não têm argumentos
E aí, para defender limpeza étnica, eles usam dessas falácias. Se aparecer, pode banir na hora. É banimento na hora, entendeu? Aqui eu não, desinformação aqui não prevalece, não. Canal Rede Vivos, muito obrigada, valeu pelos superchats, super stickers. Então, pessoal, procurem se informar, procurem divulgar conhecimento, compartilhem evidências, né? Tudo que eu falo aqui, hoje a gente vai indicar livros, mais livros, tudo que a gente mostra através de livros, de arqueólogos, de historiadores da própria região, é mostrando cultura material. Eu mostrei cultura material da Palestina na Idade do Bronze. Até isso eles querem apagar, eles querem negar. É um absurdo total, é um absurdo sem tamanho. É uma esquizofrenia, é uma esquizofrenia. Boa tarde, Reflexões Contemporâneas, bem-vindo. Como não tem como, é isso aí, ó. Cronos falou tudo. Aí vem com as falácias, né? Porque eles não têm como negar o que o Estado ilegítimo está fazendo com a população palestina. Aí eles vêm atacar. Ataque ad hominem, né? Como a mulher fez, usou o YouTube da filha dela, uma bebê, uma criança, para me atacar. É desse jeito, infelizmente. Mas é isso, vamos que vamos. Deixa essas mentes aberradas para lá, né? Porque vão ter, infelizmente, a gente está num país que tem muito isso. Né? Então, exatamente, os movimentos de resistência são reflexos dessa violência que o Estado ilegítimo empreende. Né? É isso, infelizmente é a realidade. E aí começam a surgir vários grupos. O Grupo H foi criado com apoio do Estado ilegítimo, né, de Israel. Então, infelizmente, violência vai gerar esse ódio todo, gera mais ódio, e aí fica uma cadeia infinita, um ciclo infinito. E quem paga é a população que está sendo dizimada, porque eles estão sendo dizimados diariamente. É coisas assim, é ataque direto a civil. É ataque direto a civil. Né? São as práticas nazis. Isso é fato. Né? Qualquer um vê isso. Né? Exatamente. Aí eles vêm usar de falácias aqui. Né? Eles usam de falácia. Infelizmente, é a realidade. Aí quando junta o sionismo com o cristianismo, aí vocês imaginem o horror. Né? Aí vocês imaginem o horror. É isso, João Araújo, infelizmente. Agora são covardes, né? São covardes, essas pessoas são covardes. Eu não sou, não. Eu não sou covarde, não. Eu não tenho medo, não, de falar a verdade. Agora, esses são covardes. Queria ver a coragem deles pessoalmente, porque na internet todo mundo é corajoso, né? Infelizmente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É conhecimento, procurar, e a gente vem mostrando aqui ao longo de várias lives, tem uma playlist aqui sobre Palestina, sobre Israel, judaísmo, desmistificando, a Torá a gente desmistifica toda, sobra quase nada. Então, assim, eu vou usar mitos e crenças para defender crimes? É isso que o brasileiro agora vai fazer, né? É complicado. Vamos ter noção do futuro que a gente está criando, porque hoje são os palestinos, amanhã seremos nós. Escrevam. Pode escrever o que eu estou falando. Escreve, registre. Eu já lembro do Érica, no dia 9 de julho, 17 horas e 42 minutos, falou isso. Amanhã seremos nós. Escrevam, tá bom? Aí depois Érica, vocês vão lembrar. Oi, é só lindo. assistir o conto da Aya. Exatamente. Está Só evoluindo para assistir aquilo aquele ali. conto da Aya. Sebastião, boa É, tarde, meu amigo. se tivermos cuidado, em breve a gente estará nesse nível aí, sobre Exatamente. regime Porque cristão. essa ideologia política é um perigo para o mundo. Hoje está acontecendo, hoje não, né? Que há quase um século acontece com os palestinos. O intuito é dizimar, são os habitantes originais, são os ancestrais originais ali da terra, e eles querem apagar,
roubo de terras, apagar a identidade do povo, apagar a arqueologia, apagar a história. É isso que essa doutrina faz. E é triste ver pessoas que não têm o conhecimento de história e arqueologia da região defender o indefensável. É muito triste. E eu tenho vergonha do meu país por isso, por ter pessoas assim. E ao mesmo tempo tenho orgulho que eu sei que tem pessoas que estão lutando contra isso. Agora é demais. Ó. É porque esse povo acredita em uma entidade que manda tomar territórios. Exatamente, é o Deus Javé. O Deus Javé é assim. Você vê no Antigo Testamento, quem não fosse povo, quem não é povo escolhido ali, é inimigo. E você vê o próprio Deus bíblico, a entidade ali, a entidade não, né? Aquele ser criado da mente humana, quem estava escrevendo aquelas narrativas tardias criou. Tem 2 lives aqui, a gente desmistificando, mostrando de onde vem Javé, que inclusive é até um deus árabe. Então você vê aquela entidade cometendo horrores, jogando pedras, esmagando os inimigos, né? Ele para o sol, faz com que pedras gigantes venham para esmagar os inimigos. É isso. É o Deus lá que é adorado, né? Apesar de que muitas dessas pessoas, né, desse movimento sionista, são ateus, inclusive. Né? Então, assim, pessoal, a gente tem que ter cuidado com as narrativas que a gente está defendendo. Porque o Antigo Testamento, o próprio Novo Testamento, muito disso vem sendo desmistificado. O Antigo Testamento, o próprio arqueólogo Israel Finkelstein, que é judeu, né, judeu askenazi, ele desmistifica, não sobra praticamente nada, é só ler os livros dele. Não sou nem eu que falo. Ao longo de várias lives, de vídeos aqui no canal, a gente vem mostrando isso. Então, vamos ter cuidado com esse sionismo cristão, por exemplo, eles são a favor da destruição da mesquita lá, e no lugar dela construir o terceiro templo. A gente não teve nem o primeiro nem o segundo templo, que é mito isso. O que a gente teve foi o templo de Herodes, que não tem nada a ver com o primeiro e segundo templo. Primeiro e segundo templo, a arqueologia não encontrou nada de templo de Salomão, de Davi, nada disso. Mas aí o que diz a ideologia é que a mesquita tem que ser destruída para construir o terceiro templo. E olha só, para piorar as coisas, Jesus voltar. Botaram Jesus nesse meio, né? Então, é mito por cima de mito, é uma confluência de mitos, tornando a mente dessas pessoas cada vez mais abominável, sem qualquer capacidade de cognição, né? Exatamente. A Inglaterra gerou caos na região, né? A culpa é deles. E eles continuam a fazer isso até hoje. Boa tarde, Jota. Olha, bem-vindo, Angola. Bem-vindo. Bem-vindo, olha o Wagner, bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Tá chegando no nível assim, gente. Não, tem que fazer isso mesmo. Tá chegando no nível que não sei não. Então infelizmente é isso, né? O intuito é esse. A gente tem que parar de defender o indefensável. Tem que parar. Exatamente. Érica, Oi, Lindy. só respondendo o Beto aí, que é a última. Eu fico assim, sem chão quando eu leio esse tipo de coisa. Érica, quer dizer que vocês é a favor do que o Hamas fez? Gente, para com isso. De novo, cara. Deixa de ser. Eu Quem não é vou que dizer um está nome aqui aqui em respeito às defendendo pessoas, Israel? tá, Beto? Jesus Deixa de ser alienado, volta a cara. live, você vai Deixa assistir o de que eu ser estou alienado, comentando. cara. Ninguém tá defendendo o grupo H aqui, não, cara. Deixa de ser alienado para não ser removido e banido aqui do canal, tá? Deixa de ser alienado. O que a gente está falando é em prol de um povo, defendendo um povo. E é o que eu faço e vou continuar fazendo, mostrando a verdade. A terra sempre foi Palestina. Quem causou o terror ali, quem iniciou foi o Estado ilegítimo de Israel.
acabou-se. Agora eu espero que você tenha conseguido raciocinar. Se não conseguiu, procura outro canal, tá? Aí no outro canal você vai defender suas pseudagens. Aqui não. É Oi, lamentável que a Adri, gente, boa tarde. que a Gente, gente que cara sem noção, né? Mas na hora de defender que os Anunnaki estão voltando, que tem esqueleto de gigante, aí eles sabem. Eu acho tão engraçado esse. Ah, a imprensa é um horror, né? é Eu não incrível. acompanho. João Éder, eu não acompanho nada dessa mídia convencional aqui, dessa grande mídia, né? A mídia mainstream, eu não acompanho nada. Eu sigo sempre canais fora dessa grande mídia, inclusive alguns correspondentes internacionais, pessoas que estão ali na região ou que têm contatos com alguém, que trazem notícias do front, do que realmente está acontecendo. Então, eu não acompanho a grande mídia há muitos anos, tá? Há muitos anos. Lindy, desculpa, o que é que tu ia falar? Não, a falta de inteligência, sabe, das pessoas para falar um negócio desse. Desde quando que a gente está defendendo violência aqui? É um cara sem Desde noção. O quando? Beto, ele parece que ele tem dificuldade cognitiva, né? Coitado. Mas aí a gente ignora e segue, Lindy. Então, galera, voltando para o foco, eu tive que falar isso porque sempre é assim, né? A gente não pode abordar a Palestina, que causa essas. Parece que as pessoas, os brasileiros, uma boa parte, parece que torcem para que ocorra realmente, né, a limpeza étnica, né? É isso que eu vejo. Tem muito preconceito contra árabe, né? Por que isso, pessoal? Por que o Brasil é assim? Por que o Brasil tem pessoas assim? Né? Eu fico tentando entender tudo isso, né? Por que as pessoas tão preconceituosas? Né? Não vamos ter preconceito, vamos entender o que é que está acontecendo. Ah, Érica, eu não sei nada de Palestina. Vamos entender a história. Ah, Érica, eu não sei nada de cristianismo. Pois vamos entender, para você poder tecer um julgamento. Aí fica falando besteira, sem saber de nada, sabe? É muito triste. Exatamente, Roosevelt. Exatamente, o Roosevelt é cristão. Aqui ele é cristão, ele acompanha o canal. Super respeito a crença dele. Né? Mas pelo menos ele não é uma pessoa que vem atacar, pregar ódio, porque muitos que dizem que são cristãos, gente, eles propagam ódio. Né? Cadê o amor incondicional? Tá aqui, ó, um cristão que entende, de fato, a história palestina. Né? Que bom, parabéns, Roosevelt, pelo discernimento. Né? Parabéns. É isso. As profecias bíblicas, que Jesus vai voltar. Tem gente que está esperando. Mas mesmo que o seu Jesus volte, né? De alguma forma, e nem que seja uma forma mística na sua mente, com certeza o Jesus que você disse que é de amor incondicional, ele não vai querer conflitos, né? Eu acredito que se é um Jesus de amor incondicional, como alguns assim acreditam, né? Eu penso que não seja alguém que vá trazer esse Armagedon, esse Apocalipse, né? A não ser que você realmente leve ao pé da letra ali, como de forma literal, o que está escrito ali na sua Bíblia, né? Então, infelizmente, tem essas religiões aí, cada uma vem com uma profecia diferente, e sempre surgindo profecias novas, né? Ai, que tem que acontecer dessa forma, porque o Messias vai voltar, porque, quer dizer, pessoas torcendo para acontecer o pior, para extinção de outros povos, né? Em nome disso, de religião. É um absurdo sem tamanho, sem tamanho. Olha, amigo, do islamismo eu não entendo. Eu vou convidar um amigo aqui para abordar e desmistificar bastante do islamismo. O que eu sei é que muito do que vem para cá vem deturpado. Eu te aconselho, Luxo Livre, a acompanhar o canal História Islâmica do amigo Mansur Peixoto. Lá é impressionante, ele desmistifica muito da história do islamismo. Então você acompanha lá para saber mais. Eu quero sim trazê-lo aqui no canal, marcar uma live para ele trazer. É bom uma pessoa que realmente entenda para poder falar. Né? Judaísmo tem lives aqui, tem uma playlist de judaísmo onde a gente desmistifica tudo.
Então, tem muitas questões que são desmistificadas. Depois você assiste lá, mostrando evidências, indicando referências bibliográficas, tá bom? No caso, Observando o mundo, é, obrigada. Oi, Lindy. caso eles aguardam um Messias que não é esse Jesus. Sim, É um cara exatamente. O Messias guerreiro, que vem guerrear é, contra a favor deles, né? É um cara guerreiro. Não é é um um cara. Messias diferente, não é o Jesus que é aguardado, né? Como Messias. Tem isso, né? É, observando o mundo, obrigada pela contribuição aqui ao canal, valeu. Érica e Lindy, é possível saber se os escritos de Joséfo foram alterados? Vocês vão falar disso? Olha, a gente já até falou um pouco disso, né? Tem 2 lives aqui no canal sobre o Jesus histórico, até com o professor José Alessandro, que é um dos grandes especialistas nessa área também. Inclusive, um dos últimos vídeos que eu postei é justamente mostrando a farsa do testemunho flaviano, colocando o testemunho flaviano como um acréscimo, como algo realmente, um documento ali falso, que foi adicionado ali, colocado ali. Então, sim, com certeza. Até sobre o próprio Joséfo, né, na última live, que foi, Lindy, acho que foi a última, né? A parte 4, né, dessa a farsa do cristianismo. Aí a gente toca num assunto sobre, não, acho que foi ou foi a última ou a penúltima, mas tem uma dessas lives dessa série da farsa do cristianismo que a gente fala, Jesus existiu, ou Jesus não, desculpa, Flávio Joséfo existiu realmente, e aí a gente faz um debatezinho mostrando algumas questões da vida dele, desse personagem, porque realmente quando se olha para a vida de Flávio Joséfo, tem algumas questões bem assim complicadas de entender, tem alguns exageros. Então, alguns pesquisadores questionam realmente se de fato ele existiu, se foi um pseudônimo ali, alguém se passando, né, criando aquele personagem. Então, tem um livro do Henry Davis que aborda muito essa questão. Eu citei nessa live esse livro, falei um pouco dele, mas eu pretendo trazer mais. E aí fica essa dúvida, né? Então, a gente, com relação a Flávio Joséfo, eu vejo muitos enigmas. Você vê que é um personagem assim, né, Lindy? O que é que você acha? Tem muito. Ele coloca muita coisa, né? A gente vê muito Apocalipse, vê o que mais? Vê muitas coisas bíblicas ali no Guerra dos Judeus, principalmente. Então a gente começa a analisar, escuta, será que o livro dele não foi alterado? Será que não tem dedo de Eusébio de Cesareia e os demais, né? Para dar uma mexida nesse livro, ou eles tiraram do livro dele para colocar, para fazer o Novo Testamento. Então é uma coisa aí que é um enigma, né? É. O que a gente vê são muitas correlações realmente, né, entre Sim. Flávio Joséfo e os evangelhos do Novo Testamento. Realmente, a Linde sempre traz algumas dessas correlações, né? E é isso que a gente vem tentando analisar ao longo de algumas lives. Tem uma live muito boa observando o mundo. Eu não sei se você já assistiu aqui, as polêmicas do Flávio Joséfo. Acho que o título é esse. Se você não viu, depois você procura para assistir, porque vai acrescentar muitas questões. Tem um livro que eu sempre indico, que é o Flávio Joséfo, Judeu de Roma. Também é muito importante para entender ali Flávio Joséfo, toda essa construção romana do cristianismo. Toda a manipulação, a gente vê, é impressionante a quantidade de acréscimos que ocorrem ao longo ali dos evangelhos, né? Você pega as cópias mais antigas com as mais recentes e quando você analisa, você vê que ocorreram acréscimos. Tem lives aqui sobre acréscimos no Novo Testamento. Tem a parte 1 com o teólogo João Arinaldo, grande pesquisador. E a gente vai ter quinta-feira agora a parte 2, acréscimos no Novo Testamento. E a gente começa a ver que muito foi acrescentado ali posteriormente. Você, quando olha para os mais antigos que você tem, não estou falando dos originais. Quando você olha para os mais antigos que você tem, né? Você vê que ao longo da história ocorreram acréscimos, né? Que você percebe posteriormente, lá na frente, tá bom? É mais ou menos isso. Então a gente tem que ficar ligado, né?
Lindy, eu queria que, assim, a Lindy vai iniciar aqui, galera, trazendo algumas correlações importantes aqui, né, entre Flávio Joséfo e o Novo Testamento. E ao longo da live, a gente dá uma olhadinha no chat, depois a gente para um pouquinho para ver algumas questões, tá? Sempre com muito respeito, né? A gente vai tentar atender e responder a todos, tá bom? À medida que, se o tempo der, né? E depois eu vou conversar com vocês sobre um pouco sobre Eusébio de Cesareia, tá? Que é importante também. Perfeito, então, Érica. Deixa eu Ó, procurar galera, aqui uma. esse livro aqui é de grande importância, a gente sempre indica, tá? Mas tem um pessoal que acho que assim quer entender o tema, mas sem ler a obra de Flávio Joséfo, né? E é importante, pelo menos esse livro dele. Ele tem vários livros, eu já abordei em live, mas esse é o mais importante, né? Que são vários livros, na verdade, é a Guerra dos Judeus, para a gente começar a entender toda a manipulação em cima do cristianismo, tá? Toda a construção. A Lindy vai mostrar muito, a Lindy ela estuda muito essa obra, né? As obras do Flávio Joséfo, e vai abordar aqui com a gente. Certo. Vamos lá, então, nas correlações, Érica? Como é, Lindy? Tá me ouvindo? Estou. Vamos às correlações? Sim, exatamente. Beleza, então, vamos lá. Eu vou falar algumas que a gente já até falou, né? Várias vezes a gente já falou sobre essas correlações, eu acho importante falar novamente. Então, vamos lá. Ó, a primeira correlação que eu trouxe aqui, que fala sobre, no livro de Flávio José, né, a gente encontra várias correlações ali com a Bíblia. Apocalipse, João, Mateus, Marcos. E quando a gente fala sobre isso, as pessoas dizem, não, mentira, imagine, não tem correlações nenhuma. Então eu quero citar algumas que a gente sempre citou ao longo das lives, sobre, quando a gente está falando sobre a face do cristianismo. Então eu vou citar novamente. Né? Então, na Guerra dos Judeus, Flávio Joséfo ele disse que Tito, ele acreditou no cerco de Jerusalém, então chega o mediador lá de Jerusalém, né? Era o Flávio Joséfo, e o Tito estava com ele. Então, Flávio José chegou para conversar com o rebelde, aliás, o Tito, né, que era esse rebelde era o mediador ali deles. Então, Flávio José, ele conta, isso no livro de Guerra dos Judeus, ele conta que o rebelde, né, veio chegando perto de Tito para conversar. Tito era o imperador romano, de Roma, né? Ele já estava no poder, o pai dele já não estava, quem estava no poder era ele ali. Aí ele chega, Tito chega, chama o cara vem e tal, para poder conversar. E o Flávio Josefo, ele, na escrita dele, ele diz que percebe que esse rebelde ia atacar o Tito. Então ele saca da espada dele e fere o rosto desse rebelde. Aí a gente pode ver lá em João, só para segurar aí, lembrando que Tito é filho do homem. Tito é filho de Deus. Tito é um Jesus nesse exato momento. Tito é um Jesus. Flávio Joséfo está ali como se fosse um soldado do Jesus, que é o Tito. Então ele saca da arma, da espada e fere o rosto desse rebelde. E podemos ver que lá em João, a Bíblia, a gente vai na Bíblia, no Novo Testamento, lá em João, no capítulo 18, versículo 10, acontece exatamente o mesmo episódio com Jesus
E Pedro, quando os soldados chegam ali para poder levar o Jesus, que cerca ele ali, vai chegando um soldado para poder levar o Jesus. Então, a história da Bíblia conta que Pedro saca da espada e arranca-lhe a orelha do soldado. Aí Jesus vai, calma, não é assim. Igualmente Tito fez, calma, não é assim. Vai lá, pega a orelha do soldado e cola ela. Porque Jesus era milagreiro, né? Jesus era milagreiro. Então é o mesmo episódio. Só muda os personagens. Agora eu digo para vocês. O que é que Pedro estava fazendo ao lado de Jesus com uma espada na mão? Jesus precisava de soldado ali para defender ele com espada na mão? Ele não era um milagreiro, ele não era um santo? Vocês têm noção disso? Dá para perceber que esse Jesus também da Bíblia era um cara de guerra? Ele tinha soldados. E os soldados dele eram os discípulos dele. Andavam armados com espada. Para quê? Jesus não era paz? Para que estava andando armado? Para que ele estava ali com os soldados armados, ali com os discípulos armados? Pedro desembanha. Isso está em João, você falou? Isso, João, capítulo 18, versículo 10. Entendeu? E veja só. Eram homens de paz. Né? Mas pelo jeito, paz não tinha nada ali. Mais uma correlação, né? Que Joséfo, ele diz, como ele era mediador ali, né? De Roma para os judeus. Então, o Joséfo chega e fala assim: olha, se vocês pagarem seus impostos, nada vai acontecer com vocês. Os romanos só querem seus impostos. Se vocês pagarem, vai ficar tudo bem com vocês. É só o imposto. Por quê? Porque Roma queria tirar desse povo o imposto dos impostos. Eles já pagavam imposto, mas Roma queria mais. Roma queria mais. Então, o Flávio Joséfo, que era também um judeu, um traidor, aí agora ele está do lado de Roma, sendo o mediador do povo dele. E aí a gente encontra lá em Mateus, no capítulo 22, 17 a 22, Jesus ali dizendo, ensinando ali o povo a pagar também os seus impostos. E muito me chama a atenção quando ele diz assim: dai a César o que é de César. Aonde que é que tinha esse título César? Não era Roma? Roma tinha os Césares. O título dos imperadores, daquelas pessoas, né, de alta ali, então tinha o César. Então dai a César o que é de César. Devolve o imposto para os Césares. Paga o imposto ao César. Veja só a correlação. Então, não tem como dizer que o livro de Flávio Joséfo não tem nada a ver com a Bíblia. Tem tudo a ver com a Bíblia. Tem tudo a ver com o Novo Testamento. E aí, uma coisa que muito me chama a atenção no livro de Flávio Joséfo, Guerra dos Judeus, lembrando que esse livro que eu estou dizendo, essas correlações, está no livro Guerra dos Judeus, de Flávio Joséfo. Então ele fala, Flávio Joséfo, ele diz assim, ó, ele fala de um Jesus, filho de Ananos, um falastrão, hipócrita, que gritava de noite, uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos quatro ventos,
Então, o que é que Jesus ele estava dizendo sobre a guerra que ia acontecer, a desgraça que ia acontecer, tudo que ia vir. Então, olha, se atentem, se atentem. E aí, nós encontramos um personagem exatamente igual, com as mesmas falas, em Mateus, capítulo 1, versículo. Mateus, capítulo 1, versículo 3. Esse personagem na Bíblia é João Batista. Esse personagem que está no livro de Guerra dos Judeus, que é esse Jesus, filho de Ananos, é João Batista. Como é que sai as mesmas falas de lá do livro de Flávio José e vem cair dentro da Bíblia com um personagem bíblico aqui? Lá era um Jesus que era o filho de Ananos. E aqui, dentro da Bíblia, era João Batista. Então, na Bíblia é o João Batista. Na Aí, Bíblia, qual é o evangelho, Lindy? está em Mateus, no capítulo 1, versículo 3, do 1 ao 3. E aí, também tem mais uma correlação aqui, tá vendo? Érica, uma curiosidade. Olha para ver só. No apócrifo do Apocalipse de Paulo, a gente, quando lê, assim, uma coisa muito correlacionada ali com Flávio Joséfo, com Bíblia. Esse apócrifo, Apocalipse de Paulo, ele diz que encontra no céu um coletor de imposto punindo quem não cumpria as leis. Se essas pessoas chegavam no céu e aqui na terra elas não pagou imposto, lá não entrava. Lá você não entrava, não. Ou você pagava o imposto aqui, ou você ia direto para o inferno. Imposto para Roma, né? Para o Império Romano. Imposto para Roma. Imposto para Roma. Aí mais uma correlação que a gente encontra no livro de Guerra dos Judeus, né? Foi quando isso aqui chamou muita atenção. Vespasiano ele foi para a guerra e tal, e ele lutou e ganhou a batalha. E aí ele fala, olha, é o seguinte, antes dele sair para a batalha, ele faz ali como que fala, não é acordo com Deus, não, esqueci agora como é que fala. E aí ele fala, olha, se eu ganhar a batalha, a primeira pessoa que eu encontrar, eu farei o sacrifício vivo para o Senhor, que era o Deus dele na época. E aí a história conta de Flávio José, de Guerra dos Judeus, que na volta, né, ele falou, a hora que eu abri o portão, quem vir me parabenizar, quem vier ali, eu vou sacrificar, vai ser um sacrifício vivo a Deus. Que era o Deus dele na época. Então ele chega da batalha, todo feliz, contente, satisfeito, né? E aí ele abre os portões, quem é que vem ao encontro dele? A filha dele. Domitila vem ao encontro dele e ele começa a chorar e tal, e conta para ela que ele fez esse propósito, lembrei o nome, propósito, fez esse propósito com o Deus dele lá, e aí ela aceita e ela é sacrificada, né? Ela é sacrificada para o Deus. Lindy, só um adendo. Nessa parte aí que ela é sacrificada, né, já vi alguns outros pesquisadores colocarem que esse sacrifício foi simbólico. Tipo, não foi bem um sacrifício mesmo. Foi algo ali de, tipo, um sacrifício de, se eu não me engano, era não casar, algo do tipo. Você sabe algo sobre isso? Não, era porque, na realidade, a Domitila, aqui, não, pelo menos no livro do Flávio Josefo, ela conta que ela foi mesmo exterminada ali, né? Então, no livro Guerra dos Judeus, tá aqui, ó, pessoal, de novo, né, para quem
uma galerinha que e a gente gosta de indicar sempre livros, né? Mas tem gente que mesmo a gente indicando não vê e nem lê. Tá aqui novamente, tá? Bastante conhecido. Então, nesse livro, A Guerra dos Judeus, tá descrito que, no caso, Domitila Foi um sacrifício vivo, né? Que ele chora e tal, e ela, tudo bem, ok. E aí a gente pode encontrar também lá em Juízes, isso é na Bíblia, Juízes. O juiz de Israel, eu esqueci o nome dele, Jafté. sim, do antigo Israel, que é um estado de Canaã, Palestina. Pois é. Aí, para você ver, lá em Juízes, o juiz Jafté, ele faz a mesma coisa com a filha dele. Ele sai para uma batalha, faz um propósito, né? Se ele ganhasse a batalha, tal, ele iria sacrificar a primeira pessoa né, que encontrasse ali. Então, ele encontra a primeira pessoa que vai ao encontro dele é a filha dele também. Né? Exatamente, Vanderlei. Veja, cara, como que é Olha as só, a conexões. Lindy, na verdade, Vanderly, a Lindy, olha que interessante, Lindy, você estava falando do Guerra dos Judeus, do sacrifício lá da Do Domitila, né? Vespasiano, Vespasiano imperador com Vespasiano. Domitila. E agora, né? Aí ele rapidamente captou que você estava falando da filha de Jefté no É, Antigo Testamento. é, exatamente, para ver como que a correlação é tão Lembrando, Lindy, que quando eles invadiram ali, como é que diz? Quando eles invadiram ali Jerusalém, eu acho isso engraçado. Vocês não aceitam o contraditório. Que contraditório, amigo? Tu tem tuas crenças, segue em paz. Continua vivendo e achando bom com a tua crença. Agora tu quer obrigar todo mundo aqui a acreditar na tua crença? Seja educadinho, né? Pregue o amor incondicional, tá? Fique na live, aprenda. Eu apenas digo, a gente não lida com crença, a gente lida com evidência. O trabalho que é feito aqui é esse. Tá? Se você é Eric, eu acredito, ótimo. Fique em paz com sua crença, tá bom? Então, Lindy, como é que eu estava dizendo aqui? Então, você lembra que quando eles invadiram ali Jerusalém, que teve aquela destruição total, e um dos objetos que eles recolheram, né, eu falo os imperadores, os flavianos, quando chegaram lá, foi justamente a documentação, as escrituras hebraicas, não foi isso? Porque Antigo Testamento é escritura hebraica. Então, tu acha que teve uma manipulação ali? Com certeza, né, Érica? Com certeza teve ali, porque eles devem ter, porque foi assim, o Flávio José, ele tinha muito, ele sabia muito ali, porque ele era judeu, ele era um sacerdote, então ele sabia muito das escrituras. Então, a primeira coisa que eles fizeram foram pegar aqueles livros lá. Eles saquearam, levaram os livros embora. Né? Para quê? Eles não podiam ter destruído os livros? Não, ele levou para usar de alguma forma. Né? E aí, Érica, tem aqui mais algo bem Lindy, assim. só uma dúvida antes de você ir para a próxima correlação. A Aninha, boa tarde, bem-vinda. Eu marquei até uma pergunta dela, depois a gente vê. Ela botou, mas Domitila não foi exilada por Domiciano? Domitila, pois é, tem duas, como é que fala? Versões? Vamos dizer que essa Domitila que foi exilada, tem duas Domitila. A Domitila que foi exilada pelo Domiciano era a sobrinha dele. A Domitila, que era a irmã dele, É a que foi é sacrificada. isso. Aí Ah, tem essa Domitila que era a sobrinha, a Domitila que a história conta que ele teve um caso com ela e tal, né? Com a própria sobrinha dele. Então entendi. São duas. é, a Domitila irmã e Domitila sobrinha. Exatamente. Ó. Érica, tem um interessante aqui em Marcos.
Veja só, Jesus ele chega aqui, né? Deixa eu colocar meu óculos de leitura, porque senão eu vou tropeçar aqui na leitura. Vamos lá. Veja só que interessante, ó. Batismo e tentação de Jesus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, indo a Nazaré da Galiléia. Peraí, não é isso. Não, peraí. Sim. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina. Isso Jesus, hein, que entrou em Cafarnaum. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo. Olha só, homem com espírito imundo. O qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Ou seja, dá para a gente notar ali que esse cara que estava ali dentro, que tinha o espírito imundo, ele sabia exatamente quem era aquele cara que estava ali. Um cara que ele já foi, bateu de frente. Você veio o quê? Você veio destruir-nos? Ou seja, era um cara, um Jesus que ele já tinha aprontado. Ele já tinha aprontado. Ali não tinha nada de espírito imundo naquele cara. Ele bem sabia quem é que estava ali dentro. Não era nada, o cara estava ali pregando, falando coisas bonitas, e não era nada daquilo que estava falando. Bem sei quem és tu. Né? Ele já sabia quem era esse cara. Ele já sabia da fama do cara. Então, esse versículo me chamou muito a atenção. Chamou a atenção demais o que esse cara estava dizendo. Depois, Érica, tem um capítulo, não sei se vai dar tempo, hein, Érica? Tem o Ezequiel também, que eu queria ter algo muito interessante também, que é uma correlação. Eu sempre esqueço de ligar aqui. Lindy, você tem muitas correlações para trazer? Ou mais uma ou duas? Não, tem muitas, Érica. Só que aí eu vou falar só essa, senão não vai dar tempo de você fala essa que você vai falar agora, citar a parte lá do livro do Flávio Joséfo, né? E do Evangelho, e aí em seguida eu entro conversando um pouco com o pessoal sobre Eusébio de Cesareia. Tá então, como a gente fala, como eu acabei de falar desse Jesus, então lembrando que os Jesus que estavam em Guerra dos Judeus, do livro do Flávio José, esses caras eram guerrilheiros, eles eram de guerra, eles eram líderes de guerra. E aí, esse cara que estava dentro dessa sinagoga, que ele diz, bem sei quem és tu, então provavelmente ele sabia exatamente que esse Jesus não era um Jesus ali, um cara do bem, não. O cara era, que ele falou, vieres, né, destruir-nos. Então era um cara de guerra. Era um cara que não era nada bonzinho que estava ali na sinagoga. Então isso me chamou muita atenção, né? Aí dá para a gente correlacionar também que era um Jesus, mas um Jesus, aquele Jesus do qual o Flávio José falava. Aqueles líderes de guerra. Então tem mais uma aqui de Ezequiel, capítulo 5, 5 e 8. 8 a 13, até o 13, né? Vamos lá. Então diz assim: Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Deus. Esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus ímpios.
mais do que as nações e os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram Digo os meus 3D. juízos e os meus Bem-vindo a estatutos e não andaram neles. leitão.arte. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque me multiplicaste mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andaste nos meus estatutos, nem guardaste os meus juízos, nem ainda procedestes segundo o juízo das nações que estão ao redor de nós. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu, sim, eu, estou contra ti e executarei juízo no meio de ti, aos olhos das nações. E farei de ti em ti o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as suas abominações. Portanto, os pais comerão seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão aos seus pais. Executarei em ti juízo, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente profanando, porquanto profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis. E aí vai. Aqui, na Bíblia está falando sobre Jerusalém, a destruição de Jerusalém. E aí a gente encontra lá em Guerra dos Judeus essas mesmas coisas aqui, essas coisas horríveis que aconteceram, né? Tem aquela história da mãe, né, Érica, comendo o filho. Tem a história das pessoas que elas começavam a racionar comida. Aqui também está escrito. Não vou além, porque senão depois a Érica não vai ter o momento dela de falar. Mas então tem essa questão. Tá tudo na Bíblia. A Guerra dos Judeus, o livro de Flávio Josefo, é Bíblia. Você pega o livro de Flávio Josefo aqui e a Bíblia, Novo Testamento aqui, ou até às vezes o Velho Testamento tem, Juízes tem correlações, né? Que eu acabei de ler aqui. Ainda falta Apocalipse, que tem muitas coisas. Tem muitas correlações, muitas correlações. Mas agora eu passo para a Érica. Show, Lindy, adorei. Ótimas correlações. A gente faz depois uma outra parte para dar continuidade só às correlações, a mais e mais correlações. E aí eu vou trazer também a questão do Suetônio, né, os 12 Césares e tal. Então, pessoal, para novamente ter aqui o livro A Guerra dos Judeus, tá? Às vezes tem uma galerinha que não quer aceitar as correlações entre Flávio e Joséfo e os evangelhos, mas são pessoas que não se dão ao trabalho de pelo menos ler, né? São pessoas que realmente têm um trabalho têm uma deficiência cognitiva e não conseguem nem ao menos ler, parar e ler a obra e ver as correlações que são citadas, tá? Então tá aqui novamente a Guerra dos Judeus, tá? São vários livros, tem o volume único também com todos, então é ler. Ler, estudar, olhar para as correlações, tá bom? Antes de sair acreditando em qualquer coisa, certo? E às vezes nem a Bíblia, né? Tem uns que nem a Bíblia não consegue ler direito, porque você vê questões claras ali colocadas na Bíblia, mas as crenças limitantes não conseguem, né, fazer a pessoa entender, tá? Então, pessoal, eu vou me deter mais a perguntas, depois eu vejo com calma, relacionadas à live, tá bom? Ao tema debatido aqui na live, tá? Augusta, boa noite. Deixa eu ver aqui. Sim, tem essa questão. Então, deixa eu só ver aqui, Aninha, depois eu marquei essa sua pergunta, depois eu vou pedir, eu vou passar para a Lindy, tá? Só lembrando, galera, ó, sigam o canal do amigo Eduardo Lima. Eu convidei até para uma live próxima semana aqui no canal para a gente abordar um pouco mais de história. Ele é historiador, história geopolítica e a questão palestina. Quero ver se próxima semana a gente, porque ele também é uma pessoa que entende muito do tema, tá bom? E só agradecer novamente aqui, Rede Vivos, muito obrigada pelo super sticker e também Observando o Mundo, obrigada, valeu, tá? Pelo super sticker. E, Lindy, se você quer responder agora, ó, deixa eu colocar aqui a pergunta da Aninha. A Aninha, pessoal, também, esse canal dela, ela aborda algumas questões interessantes
sobre a história, a construção desse cristianismo romano. Então, quem não segue ela, siga, que ela vem apresentando, postando uns vídeos interessantes, tá? Ela traduz muito material que às vezes está só em inglês. E aí ela diz: José é um personagem, assim como Jesus, do mesmo criador que usou o pseudônimo de Joséfo, e ele também era um flaviano. Olha só. Então, tem alguns Faz sentido. pesquisadores, tem obras que a gente vê que os pesquisadores defendem essa tese aqui, né, de ser um pseudônimo. Realmente tem umas coisas na história de Flávio Joséfo, como na live passada dessa série da Face do Cristianismo, eu abordei, né, que são umas coisas muito estranhas da vida dele, né? Lógico que ele exagerava muito, né, em algumas questões, mas é isso, né? E César, obrigada, amigo, pela colocação. Ele sempre faz ótimas colocações. Ó, a passagem de Pedro que você falou, aquela correlação, acho que foi a primeira ou foi a segunda, de Pedro sacando a espada, né? Só que os defensores do Jesus histórico, a galerinha das crenças, né, que fazem um malabarismo ali para corroborar suas crenças, eles dizem que é uma adaga para dizer que são zelotas. Né? Mas, enfim, tá a espada, né? O nome que tem realmente é referente a uma espada. Então eram essas colocações que eu tinha marcado e agora vamos entrar aqui. Deixa eu ver só se tem mais alguma questão. Ai, a Lindy sempre arrasa, né? Uma baita pesquisadora aí. Não é à toa que ela é tão bem sucedida na vida dela como um todo. Traz tudo com muita seriedade. Então vamos lá, galera. Deixa eu mudar aqui o slidezinho, né? Aqui é Eusébio de Cesareia, né? Porque que ele é o Eusébio de Cesareia é o pai da história eclesiástica, né? E aqui é uma das obras dele, ele tem várias obras, vou falar de outras também. Eusébio de Cesareia é a história eclesiástica, né? Que é a principal, e aí ele vai dizer que tem umas cartas de Jesus para um determinado governante, né? Mas nada assim que a gente possa de fato comprovar, tá bom? Então, como a gente lida com comprovação e com evidência, né? Eu sempre digo, a gente aqui não lidamos com crença. Você tem sua crença? Ótimo, maravilha. Ninguém está atacando ninguém, tá bom? Se você tem sua crença, está feliz com ela, siga em paz. O que a gente faz aqui é trazer um pouco mais de conhecimento para a gente entender toda essa história do cristianismo que tem tudo a ver também com a história da humanidade, tá bom? Sempre mostrando evidências, né? Sempre a questão da historiografia, referências bibliográficas. Aí, se a pessoa quer ler ou não, aí é uma questão pessoal dela, se ela quer, se ela tem um interesse de olhar para o estudo antes de atacar, porque quem chega atacando sem argumento geralmente é fanático religioso, fundamentalista. Aí a gente só elimina mesmo, só descarta, né? Porque a gente não tem tempo, a gente tem uma vida muito corrida, né? A gente trabalha muito, estuda muito para perder tempo com pessoas descerebradas. Geralmente eu sempre digo, minha hora é muito cara, né? Eu não tenho realmente tempo para perder com isso. Então, pessoal, Eusébio de É, Cesareia. Oi, Lindy. ai, desculpa. Mas eu achei interessante aqui a fala aqui do Luxo Livre. Ele está reclamando aqui. Então, Eu achei não sei o interessante. que esta criatura ainda reclama. Está falando sobre Jesus, o Messias que morreu na cruz. Isso é fato, fato É, histórico, tá? Que marcou a humanidade. Sim, marcou a humanidade, uma coisa falsa. É uma pseudagem que marcou né? Então o pessoal vai levar, os cristãos vai levar isso como uma verdade, mas isso nunca existiu. é, Se você for estudar, teve mais de 3 Jesus, acho que uns 5 ou 6, se me falha a memória. E o único que foi morto na cruz foi um que era canalha, ele era traidor. E aí mataram ele, botaram ele na cruz lá. Esqueci agora como que era o nome desse Jesus. Jesus nem é um homem. Jesus é um título. é um Jesus título. é líder. É um Jesus líder. Cristo, É, Salvador ungido, né? Jesus Cristo, Salvador ungido. é Esse um escolhido. também foi dado a vários outros governantes, né?
pode continuar, Érica. Não, era só isso, só para acrescentar essa questão do Jesus Cristo, né? Salvador ungido. É um título, né? Realmente. E deixa eu só agradecer aqui ao Roosevelt. Roosevelt, obrigada, tá? Um abraço. Muito obrigada pelo respeito, pelo carinho. É um exemplo de cristão. Realmente, o Roosevelt, ele tem a crença dele. Eu vejo que é mais um Jesus místico, talvez tendendo mais ao gnosticismo. E eu super respeito, né? Eu acho que é bacana quando eu vejo alguém que, às vezes, até uma pessoa que eu tenho amigos pastores, mas que atuam desmistificando crenças. Eu acho sensacional isso. Eu acho que tudo quando a gente faz com respeito e olhando para as evidências, dá tudo certo, né? Eu não entendi para excluir quem, eu não entendi, mas enfim. Eu acho que tá falando do livro aí. Ah, não, ele, eu já expliquei a ele, Dom Vlad, que aqui o canal Ai, tá bom. Para vocês verem, ó, aqui é um exemplo de dissociação cognitiva, né? Não tem necessidade de ficar nisso, né? Então, eu vou pedir que você só se detenha realmente, né? Ô, luxo. A questão da live, né? Realmente, né? Então, vamos lá. Os moderadores estão no chat. Linde, qualquer coisa você silencia ou remove mesmo, né? Pode banir, né? Para mim, pseudagem aqui é banimento logo. Então, vou dar continuidade aqui à questão do Eusébio de Cesaré, que é muito importante para a gente debater. O livro Guerra dos Judeus é datado de que época? Porque já vi defenderem que o livro de Flávio José é uma criação posterior baseada na Bíblia. Né? Você lembra, Lindy, de que época é? Olha, o Flávio José é da época dos Flavianos. Então, entre Ele está ali, 68. os escritos dele estão naquele período ali entre. Eu acho que ele é de 33, é isso, até 90 e pouco, né? Ele ficou até, Ele aliás, até 100. É de 33 a estava 100, se eu não me engano. ele estava caramba, os imperadores ali, né? Os Flavianos. Então, quando ele escreveu esse livro aí, ele escreveu baseado nos Flavianos. Ou seja, a corte flaviana que mandava ele escrever. Então, foi entre 70, porque ele foi preso, né? Exilado, entre aspas, em Roma, em 70, na destruição de Jerusalém, né? Então, esse Uhum. livro dele é de 70 para lá, até 100 por aí, até 80 e pouco. Ótimo. Então, pronto. Porque ele realmente, o Flávio José, ele agora tem muitas questões que a gente ainda não sabe, que ainda é enigma. Essa questão se era um pseudônimo, se realmente existiu ou não, né? Então tem muitas dessas questões ainda, mas de qualquer forma foi um personagem que estava ali auxiliando nessa construção, né? E é importante fazer essas correlações. E agora, se, não, foi escrito por outra pessoa que veio depois da época dele, ou que foi escrito baseado. A gente tem muitos evangelhos datados do século, as cópias mais antigas, né? A gente não tem ali o escrito original, realmente. A gente tem as cópias mais antigas ali em vários séculos, né? Então a gente tem É que ter aquela esse coisa, cuidado. né, Érica? Não importa se ele existiu ou não, o importante é que está aí a literatura aí, e tudo É, baseado na Bíblia. Muitas correlações aí. exatamente. Então é isso. Mas é isso. Para o pessoal da pseudagem aceitar, eles não têm argumentos para debater, aí começam a inventar uma série de questões. Isso aqui. Ai, não, mas no grego é assim, né? Aqui nós não somos. Eu me especializo em hieróglifos, escrita egípcia, epigrafia egípcia. Depois pretendo ir para o hebraico, né? Talvez, ou vou logo para o árabe mesmo, mas eu pretendo estudar o hebraico também e posteriormente o grego. É que não somos especialistas em grego, tá? E eu acredito que assim, não é uma obrigação a pessoa ser especialista em grego para olhar para as evidências que a Lindy está mostrando claramente. Só não enxerga realmente se a pessoa
não quiser, né? De fato não quiser. E outra, você não precisa ser especialista em grego para estudar traduções, né? Ver ali como é que está no grego e tudo, ver assim como pessoas que nunca estudaram hieróglifos, né? Conseguem desenvolver pesquisas maravilhosas, né? E aí fazem toda né, desenvolve um trabalho bem interessante, né? Cada um ali na sua área. Então é isso. Então vou dar continuidade aqui, tá? O importante realmente é olhar para essas correlações que a Linde trouxe, que são mostradas, né? Então Eusébio de Cesareia, pessoal, que nasceu ali em 265, Cesareia Marítima, né? Vou já até mostrar a região para vocês, um pouquinho de arqueologia, e faleceu em 30 de maio, mais ou menos ali, 339, né? Que é colocado. Ele era chamado também de Eusébius Panfili, né? Que é o Eusébio, Eusébio amigo de Pânfilo. Pânfilo foi uma figura muito importante ali para Eusébio de Cesareia, né? Então, ele chega um momento que ele vai ser bispo ali de Cesareia, né? E ele é referido realmente como o pai da história da igreja, né? Porque os escritos dele, né, os seus escritos históricos, eles são de uma grande importância para o conhecimento do cristianismo primitivo. Ele é considerado o primeiro historiador, olha só, historiador do cristianismo, né? Então agora a gente tem que avaliar, a gente vai ver alguns detalhes aqui na obra dele. Será que é um historiador realmente confiável? Né? Será que a gente dá para confiar que nem Flávio José? Então, assim, confiável no sentido de que ele existia, eu estou falando não é com relação à existência dele, tá, pessoal? É com relação à questão dele estar sendo ali fiel com a história, né? De ele estar sendo realmente, como é que eu posso dizer? De ele estar mostrando fatos realmente, ou se ele está tentando o tempo inteiro corroborar as crenças cristãs dele. Então, a gente tem que ter esse cuidado ao avaliar. Ele foi bispo, historiador, teólogo, né, exegeta, e o seu nome ele está ligado a uma crença curiosa sobre uma suposta, olha aí, pessoal, correspondência, que ele diz que teve essa correspondência, cartas, né, entre o rei de Edessa, Abigar, e Jesus Cristo. É isso que ele vai defender numa das obras dele, né? Então, lembrando que Edessa foi um antigo reino neo-assírio, né, localizado ali na Alta Mesopotâmia, a região da Assíria, que desfrutou ali de uma autonomia quase completa ali entre os anos de 132 antes da Era Comum e 244, né? Então, a sua língua principal, inclusive lá, era o siríaco, né? Então, Eusébio, ele teria encontrado essas supostas cartas, né, em que foram correspondências entre Jesus Cristo e esse rei de Edessa. E ele fala isso, né, inclusive ele copia, né, ele copia ali esse material, essas cartas, para a sua história eclesiástica, para a obra dele, História Eclesiástica. Ele teria copiado essas supostas cartas que ele afirma serem, né, essa correspondência entre Jesus Cristo e esse rei, né, esse rei, o Abigar, né, o rei de Edessa, tá bom? Então tem essa questão que está nessa obra dele, História Eclesiástica, né? Só lembrando que Pânfilo foi um presbítero ali de Cesareia Marítima e o maior entre os estudiosos bíblicos ali da sua geração. E ele foi muito amigo e professor também de Eusébio de Cesareia, tá bom? Depois ele vai ser preso e tal. Então, a data e o local exato do nascimento de Eusébio, eles são meio que, alguns historiadores, pesquisadores colocam como incertos e pouco se sabe da juventude dele, né? Então, ele conheceu ali o presbítero Doroteu de Tiro, em Antioquia, e provavelmente recebeu também dele instrução exegética. E em 296, ele estava na Palestina, região da Palestina, aí ele viu Constantino I, que visitava essa província com Diocleciano, né? Ele estava ali em Cesareia, quando Agápio, né,
era, no caso aí, bispo, né? Então ele tornou-se amigo de Pânfilo de Cesareia, com quem teria estudado a Bíblia, com a ajuda da influência ali de Orígenes, né? Da Hexapla de Orígenes, e de comentários compilados ali por Pânfilo também, tá? Na tentativa de escrever uma versão crítica do Antigo Testamento. Orígenes que influenciou bastante as ideias ali do Eusébio, né? Tem essa questão. E aqui, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho aqui da Cesareia Marítima, tá? Região bem bonita, inclusive, né? Com sítios arqueológicos, também chamada de Cesareia Palestina, né? Que legal. O Estado ilegítimo não conseguiu, de Israel, não conseguiu apagar isso, né? Porque é chamada de Cesareia Palestina. Olha a ironia. Ironia do destino. Então, vamos lá. É uma antiga cidade, porto marítimo, né, pessoal? Bem lindo. Construída por Herodes. Herodes, ele adorava construir. Ele deixou grandes construções. Cerca ali de 25 a 13 antes da Era Comum, né, esse período de construção dela. Né, e ela vai estar ali na costa mediterrânea da Palestina ocupada pelo Estado ilegítimo, né, a cerca de meio caminho entre Tel Aviv e Haifa, num local anteriormente chamado de Pirgo Estratono. Né? Então, a Cesareia Marítima, essa região onde viveu Eusébio, né, não deve ser confundida com outras cidades que receberam o mesmo nome em honra de César. Cesareia vem em honra de César, como Cesareia de Filipe, também está situada na Palestina ocupada, Cesareia Másaca, na Capadócia Anatólia, né? E tinha uma Palestina ocupada, quando eu falo, pessoal, é a Palestina ocupada pelo Estado de Israel, tá bom? Tudo é Palestina, e tem a parte que foi invadida por eles, ocupada por eles, tá? Tinha uma população ali estimada em 125 mil habitantes, né, que viviam em uma área urbana de 370 hectares, tá? E o historiador judeu Flávio Josefo, né, o grande Flávio Josefo, é a principal, olha só, é a principal fonte de informações sobre a construção e a história inicial dessa cidade, né? Sendo essa cidade ela é descrita detalhadamente ali na obra de Flávio Josefo, Antiguidades Judaicas. É lá que tem o testemunho flaviano que a gente já, não só a gente, como vários pesquisadores, né, já desmistificaram. Inclusive, teve a questão do massacre de judeus ocorrido, né, nesse local, que foi o ponto de partida ali para a grande revolta judaica, né? Tem essa questão também, tá? Então, deixa eu passar logo aqui, eu falar um pouco mais sobre ela, né? Que hoje é uma região bastante desenvolvida, inclusive, mas eu vou, em outra oportunidade, eu abordo mais. Tem que apressar um pouquinho aqui. Ó, tá aqui história eclesiástica, né? Do Eusébio de Cesareia. Ele vai falar desde ali Cristo, né? Desde Cristo até, se eu não me engano, 324 da Era Comum, né? Eusébio de Cesareia, história eclesiástica. Então ele vai falar várias questões aí dessa história, né, do cristianismo e tal, se baseando ali na existência ali do personagem Jesus, né? Só que a gente tem que ter cuidado quando a gente lê, a gente vê pouca evidência, né? A gente praticamente não vê evidências. Então tem que ter muito cuidado, muita cautela. E é aqui que ele fala das cartas, das supostas correspondências, né, entre Jesus e o governante lá que eu falei, o Abigar. Então, o que mais, pessoal? Em 307, Pânfilo ele foi preso, né, que era esse amigo e professor do Eusébio de Cesareia, mas o Eusébio ele continua ali o projeto, né, que ele tinha começado juntamente com o Pânfilo, né? E o resultado foi uma apologia de Orígenes, muita influência ali de Orígenes, a gente percebe, terminada por Eusébio depois da morte de Pânfilo, que foi enviada ali aos mártires na mina de Feno, no Egito. Parece que, assim, depois ele se retirou para Tiro e mais tarde para o Egito, o Eusébio de Cesareia, né, onde ele sofreu pela primeira vez uma certa perseguição,
a acusação de que obteve a sua liberdade ali, sacrificando aos deuses, fazendo sacrifícios aos deuses pagãos. Alguns afirmam isso, e outros dizem que é infundado. Isso, totalmente infundado. Então, a gente volta a ouvir a ouvir sobre Eusébio, né, como bispo ali de Cesareia Marítima, né, e ele se torna bispo, né, realmente do local, né, sucedeu a Agápio, né, não se sabe bem quando, mas de qualquer forma terá sido tipo pouco depois de 313. Então pouco se sabe dos primeiros tempos do bispado dele. No entanto, pessoal, com o início ali da controvérsia ariana, ele retorna aos destaques, lembrando que o arianismo ele se envolve ali na questão da doutrina ariana, né? O arianismo ele foi uma visão cristológica antitrinitária, tá? Era contra essa questão da trindade, sustentada ali pelos seguidores de Ário, presbítero cristão de Alexandria, né? Nos primeiros tempos da igreja primitiva, que negava ali a consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai, que os igualasse. Segundo essa doutrina, pessoal, Jesus, então, ele seria subordinado a Deus Pai, sendo ele, Jesus, não o próprio Deus em si e por si mesmo. Tipo, Jesus é o Deus Pai seria uma coisa para os arianos, né? Quem defende o arianismo, o pessoal lá que defende o arianismo, no caso, né? Os seguidores de Ário. Então, para eles, Jesus seria uma coisa, uma pessoa, o Deus Pai é outra coisa totalmente diferente. Tá? Então, não havia essa consubstancialidade. E aí, a partir daí, vem vários problemas, vários conflitos entre essas seitas, essas ideologias diferentes. Né? A gente tinha várias dessas seitas cristãs, cada uma defendendo ali certas questões, certas ideologias. A gente já falou disso em algumas lives. Né? Então, segundo Ário, só existe um Deus e Jesus é seu filho e não o próprio Deus. Então, Ário defendia isso, né? Então, ao mesmo tempo, afirmava que Deus seria um grande e eterno mistério, né? O arianismo mostra muito a imagem de Deus dessa forma, a figura de Deus, que é um grande e eterno mistério, oculto em si mesmo, e que nenhuma criatura conseguiria revelá-lo, visto que ele não pode revelar a si mesmo, olha só. Então, Deus de Ário é um Deus desconhecido, cujo ser se acha oculto ali num eterno mistério. Só para a gente definir realmente o que seria o arianismo, essa doutrina, né, do Ário. Né? Então, pessoal, essa doutrina, inclusive, ela foi condenada como heresia. Né? A gente tem ali o primeiro concílio de Nicéia, em 325 da Era Comum. Houve uma confusão por causa desse arianismo, né? Ela foi condenada, considerada heresia. Quem defendia foi perseguido. Então, você vê muitas perseguições com relação a algumas seitas. Né? Seitas que discordavam do que os concílios queriam de fato implementar e aprovar. Quem discordava, os gnósticos foram muito perseguidos. Né? Então, quem discordava de algumas questões que eles queriam aprovar nesses concílios, acabava ali sendo perseguido de alguma forma. Às vezes era preso, torturado, né? Tem toda essa questão. Então, ela foi considerada heresia ali no primeiro concílio de Nicéia, em 325 da Era Comum, devido à questão desse antitrinitarismo da doutrina. Né? Ela é uma doutrina antitrinitária. E com isso nós temos muitas perseguições a quem seguia essa doutrina. Então, Ário pediu ao Eusébio proteção. Ele pediu proteção e por uma carta que Eusébio escreveu ali a Alexandre, no caso, o patriarca de Alexandria, tá? É evidente que não negou o refúgio ali ao presbítero exilado. Ele não negou o refúgio. Né? Quando o primeiro concílio de Nicéia se reuniu, ali em 325, né, o próprio Eusébio, ele teve o seu ali protagonismo. Ele foi importante aí nessa questão, nessa reunião, né, nesse concílio. Ele nem era assim, tipo um líder nato, nem sequer um pensador ali profundo, a gente vê isso, né?
Mas ele era um homem bastante instruído, um autor famoso, né, considerado famoso, caído nas graças do imperador. Tem essa questão também, que eu vou até mostrar outro livro dele, onde ele fala muito, ele exalta muito essa questão do imperador, principalmente Constantino, né? Ele acabou por salientar-se ali entre os mais de 300 membros que se reuniram nesse concílio, né? Ele tomou ali uma posição moderada na controvérsia, né? Ele apresentou o símbolo, o credo batismal de Cesareia, que acabou ali por se tornar a base do credo niceno, né? Então, ele foi importante nesse quesito aí na questão do concílio de Nicéia em 325 da Era Comum. E no final do concílio, inclusive, o Eusébio ele subscreveu ali os seus decretos, né? E aqui a gente tem uma outra obra dele, tá? Já estou quase finalizando, tá, pessoal? Vida de Constantino, o livro 1 de Eusébio de Cesareia, né? Então, Eusébio de Cesareia, pessoal, por ser adepto ali do arianismo, como eu já falei, ele sofreu muitos embates contra o pessoal que defendia o consubstancialismo. O consubstancialismo que defendiam que Jesus e Deus eram um. O que a gente vê ao longo dos concílios, quando a gente estuda, tem uma live aqui no canal só abordando sobre concílios, né, em detalhes. A gente vê muito essa questão dessas disputas, dessas guerrinhas entre eles por causa dessas doutrinas, dessas ideologias diferentes que assim vários grupos defendiam. Então, o consubstancialismo, eles defendiam que Jesus e Deus eram um, era o contrário do arianismo, que era defendido por Eusébio de Cesareia, né? Então, o consubstancialismo ele defende que Jesus e Deus são um só, afirmando que Cristo era o próprio Deus. Eles vão dizer que o Cristo é o próprio Deus. Então, muitos foram mortos, perseguidos, ali, torturados por causa desses embates entre essas doutrinas. Para ver um absurdo, a humanidade sempre cometendo atrocidades. Quando é que a humanidade realmente vai cair em si e passar a acreditar em si antes de acreditar nesses mitos criados pela própria mente humana, né? Uma coisa tão louca. Haja psiquiatra, né, Lindy? Psicólogo, psiquiatra, psicotrópico também, né? Então, essas seitas, pessoal, que absurdo, né? Pessoas morreram em nomes dessas crenças, continua a acontecer hoje, né? Nada de novo sob o sol. Pessoas defendendo genocídio em nome de mitos bíblicos, cheios de psicopatias, né? Então a gente continua igual, nada de novo sob o sol. Então, em determinado momento, Eusébio ele foi obrigado a abandonar ali o arianismo, realmente. Chegou esse momento, ele inclusive relatou os fatos ali, tudo que aconteceu naquela obra dele que eu mostrei, a primeira, História Eclesiástica, vocês vão ver lá, até o ano 324, ele vai relatar muita coisa, né? Eusébio ele deixou obras importantes, que são documentos importantes sobre os primeiros tempos da história da igreja. Mas, lógico, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que trabalhar em cima dessas obras, né, com bastante filtro, discernimento. Tem, inclusive, outro livro dele, que é esse aqui, A Vida de Constantino, que ele não concluiu devido à sua morte, né? Inclusive, nesse livro ele vai, eu acho que eu já falei desse livro numa outra live, não estou lembrada qual foi, mas eu já falei. E ele vai encher o imperador Constantino de muitos elogios, vai inclusive esconder questões importantes da história de Constantino, né, para não mostrar quem Constantino era de verdade, né? Ele meio que endeusa o Constantino realmente. É aquela política, né? Troca de favores, né? Constantino protegia ele. É a velha política, né? Dentro do cristianismo. Então, ele admira tanto o imperador Constantino que ele vai chamar, olha só, ele vai chamar Constantino nessa obra de o mago de Deus. Ele vai dizer que Constantino, um mago bem bonzinho, né? Mais um, né? O mago de Deus, ele também chamou de um modelo de cristão, sendo que Constantino foi um tirano, cometeu atrocidades com a própria família também.
Tem uma live aqui que a gente fala de Constantino e o Sol Invictus. Quem não assistiu, depois vê. A gente aborda detalhes disso. Eu e a Lindy. Tá? Então, ele chama ele E de um nem era modelo de cristão, né? cristão. Oi, Lindy. Constantino nem era cristão, né? Pois é, era pagão. Mas ele faz aquele teatro lá de conversão e tal, né? Que foi uma propaganda importante ali nesse processo de tornar o cristianismo oficial, né? Então ele diz que é o modelo de cristão, é o mago de Deus, né? Então ele também, olha só, ele também vai chamar Constantino de o novo Moisés, para piorar mais ainda, né, gente? Ai, sinceramente. Então aí já mostra o tipo de historiador que Eusébio de Cesareia foi, né? Então, não sou eu que estou, ele próprio faz isso com ele, né? Não sou eu que estou falando. O novo Moisés, defendendo aí personagem mitológico, Moisés, lá do Antigo Testamento, que é um personagem mitológico, né? O que é que não é mitológico no Antigo Testamento, né? Praticamente nada. Então, inclusive, pessoal, a conversão do Constantino ao cristianismo foi muito importante, né? Apesar de sabermos que tudo não passou de política, como a gente estava falando aqui. O imperador, na verdade, era pagão assumido, né? Declarado. Então, Eusébio de Cesareia, ele vai dizer o seguinte: a conversão de Constantino foi um instrumento de Deus para garantir a vitória do cristianismo sobre os pagãos. Eusébio tinha um pavor do paganismo. Ele escrevia também muito contra o paganismo. Coitado dos egípcios, né? Deve ter sofrido na mão desta criatura, porque você vê ali que o cristianismo arrasou com o Antigo Egito. Foi quem mais arrasou com o Egito, se chama cristianismo. Né? Foi o que realmente, inclusive, aboliram a escrita hieroglífica, né? Destruíram templos, né? Enfim, as atrocidades que o cristianismo costuma cometer, sempre cometeu ao longo da história. Por mais que vai ter um ou outro que vai chorar, mas é a verdade dos fatos. É só você estudar e ler. Eu não posso fazer isso por você, você tem que fazer por você. Estudar e ler, tá? Então ele diz, o Eusébio de Cesareia, que foi um desígnio divino. Ele estava predestinado a isso. Deus deu o poder a Constantino para combater os inimigos, para esmagar os inimigos, os pagãos, né? Porque Deus ele estava ao lado do Constantino, segundo Eusébio. Né? Ele realmente, Constantino, foi um homem escolhido de Deus, né? Segundo Eusébio de Cesareia, tá bom? Inclusive, ele deixa de comentar nessa obra aqui, né? Vida de Constantino, né? Ele deixa de comentar em sua obra o fato de Constantino ter mandado assassinar sua esposa, Fausta, e também o seu próprio filho Crispo. Por que ele não conta esses detalhes, né? Que historiador é esse? Que espécie de historiador e escritor é esse que não mostra a verdade dos fatos? É um desonesto intelectual? Esse porque esse não mostra fatos, né? Então, olha aí o nível de historiador que Eusébio foi, né? Confiável, pessoal? Dá para confiar nesta criatura? Vocês veem aí o nível de manipulação. Mais uma pessoa que atuou ali manipulando essas narrativas do cristianismo, né? Então, o intuito de Eusébio em sua obra História Eclesiástica, né, não é fazer uma interpretação ampla do processo histórico, não tem isso. Esqueçam isso. Esqueçam isso porque não tem isso. Tá? Então, o intuito de Eusébio em sua obra História Eclesiástica não é fazer uma interpretação ampla do processo histórico, mas simplesmente relatar a história da igreja, beneficiando sempre a igreja, o cristianismo, a crença que ele estava defendendo ali, né, independente dos fatos reais históricos, né, ele deturpa a história. Né? Então, no entanto, pessoal, como a história da igreja ela se entrelaça ali a do Império Romano, né, ele acaba por interpretar ali esses fatos, tipo, à luz desses evangelhos. Né? Inclusive, ele cita ali em sua obra, ele vai citar também ali a questão, achei interessante isso, ele cita a questão de legionários romanos como cristãos.
os soldados lá romanos orando, pedindo ali. Então ele vai citá-los como cristãos, adeptos ali ao cristianismo, praticantes do cristianismo, né? Mostrando como o cristianismo estava ali atrelado realmente ao Império Romano. Isso ele acaba mostrando, né? Então, é E eram interessante. anjos também, né, Érica? Como é? Soldados também eram anjos, soldados, os senadores, né? Eram anjos. Anjos de Deus, que Deus era Exatamente. imperador. Exatamente. Foi um grande falsificador da história, né? Deixou de relatar fatos importantes, endeusou um tirano como Constantino. Daí vocês imaginam, né? Ele fez a mente de muitos, assim como muitos apologistas tentam fazer hoje, deturpar a história. Eles continuam com esse intuito de deturpar as histórias, essas histórias, né? Continua essa mesma questão, né? Então, deixa eu ver. O que mais aqui? Deixa eu voltar aqui. Ah, uhum. Pois é, então várias seitas se desenvolveram através dessas questões. Espírito Santo, Trindade. Uns aceitavam, outros não. A questão de Maria, mãe de Jesus. Quando foram criar a personagem, vamos colocar que ela é isso, ou dessa forma, que foi uma gravidez sobrenatural e tal. Então, esses concílios ocorreram justamente para definir todas essas doutrinas, ideologias dentro do cristianismo, o que é que ia ser aceito, o que é que não iria ser aceito, né? Exatamente, fizeram amálgama, né? Você vê o próprio o personagem Jesus, né, que vem de uma amálgama de vários outros mitos. A gente vai ter na próxima parte dessa série de lives sobre cristianismo, a gente vai ver os mitos que foram utilizados ali na construção de Jesus. Vários, né? A gente tem Buda, Hermes, que mais, Lindy? Dionísio, Dionísio ali na mitologia grega, Mitra, Será, Horus, Osíris, né? A gente tem vários. Inclusive tem lives aqui no canal que a gente já aborda sobre isso. Então, galera, vixe, quase 2 horas de live. Passamos do prazo, né? Exatamente, Sebastião. Vai faltar psiquiatra no mercado de trabalho. Érica, lembrando que o cristianismo ele surgiu de uma facção criminosa. O cristianismo Sim. surgiu de uma facção criminosa e ele continua até hoje sendo uma facção perigosa. Então, aí a gente pode notar uma coisa: dessa árvore não se sai bom fruto. Não tem como colher bons frutos dessa árvore. A raiz dela está lá atrás, lá naquela facção. Então, podemos ver que tudo de ruim que existe, de maldade contra povos, contra pessoas que não têm o mesmo credo religioso ali do cristão ou que não tem o mesmo pensamento, a intenção deles é o quê? Exterminar. Assim como ocorreu lá quando surgiu a facção. Lá atrás, quando surgiu a facção. Então, eles continuam na mesma posição. Se no primeiro século, olha, isso aqui foi muito legal da metáfora filmes. Se no primeiro século os igrejeiros já não entravam em um acordo, se vai, na verdade, vários Jesuses, né, que a gente vê, se Jesus veio ou não, como é que era, se ele era o Deus, não, ele não era, ele era separado de Deus, ele é o Filho de Deus. As duas naturezas, tem uns que defendem, não, ele só tinha a natureza divina. Aí outros, não, ele tinha as duas naturezas, divina e humana. Então, gente, é tão simples desmistificar isso. É só olhar para a história dos próprios concílios e ver toda a maquinação, a manipulação que foi feita ali para definir esse personagem. Né? Se existiu alguém um revolucionário, alguém que veio com um pensamento diferente, é o Jesus da fé, aquele Jesus bondoso, né? Aquele Jesus que talvez uma inspiração mais gnóstica, mística, aquele Jesus que é luz,
né? Que é sabedoria, que alguém que mudaria o mundo, né? Nossa, como eu queria alguém assim, realmente. A gente precisa de pessoas, de uma pessoa assim, para realmente mudar os rumos da humanidade, né? Mas, assim, uma coisa é você acreditar, a outra é você comprovar. Ah, Érica, mas pode ter existido um cara humilde, simples, um revolucionário, um Marte, que, sei lá, né? Mas outra coisa é você acreditar nisso, outra é a gente realmente comprovar, ter a comprovação da existência, porque os evangelhos mostram, muitas vezes ali, mostram Jesus romano, pró-Roma. Né? Então, as correlações que a Lindy vem mostrando ao longo de várias lives servem para mostrar isso, né? Para comprovar essas correlações textuais são importantes. O Sebastião colocou, fico me perguntando para que crente fica assistindo essas lives se não está disposto a viver com o contraditório. Aí depois eles que dizem que a gente não aceita o contraditório, mas ninguém está falando nada da crença. Né? A gente não está falando nada com relação a tais crenças, né? Como eu digo, se você tem sua crença, ótimo. Mas aqui a gente tem que abordar o que a gente tem, de fato, né? Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, eu acho, gente, que existiu tal, um personagem assim e tudo mais, né? Então é complicado. Ó, professor, boa noite. O professor José Alessandro, galera, sigam o canal dele, é um grande especialista nessa área, tá? Do Jesus histórico. Ele aborda muito a questão da teoria flaviana, o conceito flaviano, trabalha muito a questão do Flávio Joséfo. Então, sigam lá o canal dele, que ele também aborda muito desmistificando o cristianismo, tá? Ele é teólogo, tá? Então é isso, galerinha. Eu já vou encerrar porque já passamos muito do tempo, né? Também a questão de Krishna. Boa lembrança. Tem uma live aqui que é o hinduísmo e sua influência em várias religiões. A gente faz uma série de correlações entre o hinduísmo e outras religiões e a gente fala disso, da questão de Krishna e Jesus. Mais uma correlação. O hinduísmo a gente vê a questão dos mandamentos, a gente vê a questão do dilúvio, tá? Depois, quem não viu, veja essa live, que é muito importante, tá bom? A gente vê muito isso. É complicado, viu? É complicado. É, exatamente. 1967, se eu não me engano, foi o apartheid no Vale do Jordão, que o Estado ilegítimo iniciou, né? Foi ali, foi horrível. Eu sei detalhes disso através de um historiador judeu, o Zachary Foster, do site Palestine Nexus. Ele, no site dele, ele mostra detalhes, com documentos, com tudo, documentação, mapas, tá? Vários gráficos que ele faz, ele comprova tudo, ele narra tudo que aconteceu, né, tudo que acontece. Então engraçado que os próprios historiadores judeus falam a verdade dos fatos, né? Mas o alienado, alguns aqui alienados do Brasil, que não estudam, que são adoradores de Israel, seguem acreditando em mentiras, né? Infelizmente é assim. Lindy, deixa tuas considerações finais para a gente poder encerrar a live. Érica, eu quero agradecer aqui a minha participação, né, no seu canal, agradecer a presença de todos no chat, e obrigado pelo carinho, pelo apoio, né, durante a live. E é isso, Érica. Se inscrevam no meu canal, quem não é inscrito ainda, A Farsa do Cristianismo, e seguem lá. Boa Sigam o noite a canal todos. da Lindy, A Face do Cristianismo. O link está aqui na descrição do vídeo da live. Eu postei aqui no chat também, tá? Ó, Emerson, boa noite, seja bem-vindo. Os romanos eram incríveis mesmo, sim, uma estratégia incrível. E eles criaram esse movimento cristão, de cristianismo, para combater, foi uma forma de combater também o judaísmo, né? Que mesmo com o domínio romano ali na região, o judaísmo ainda era bastante preocupante, né? Então teve toda essa questão também, né? E aproveitam essas crenças e até hoje, né? Você vê que Roma continua até hoje, né? Não mudou nada.
Então é isso, galera, exatamente. O Império Romano não terminou, ele virou Igreja Católica. E está aí, firme e forte. Né? Continua aí. Então, muito obrigada a todos que participaram. Tá? Muito obrigada mesmo. Valeu, Josh, valeu pelo apoio aqui na moderação. Né? O psicólogo Danilo também, obrigada pelas ótimas colocações aqui. Infelizmente, não dá para ler tudo, né? Por conta do tempo. E quinta-feira, pessoal, a gente vai ter uma live ótima com o nosso amigo teólogo João Arinaldo, tá? É a parte 2 dos acréscimos no Novo Testamento. Então, tem a parte 1, que foi um sucesso, né? Que a gente foi uma live assim, que bombou realmente, foi um dos recordes aqui do canal. Acréscimos no Novo Testamento, parte 1, e quinta vai ser a parte 2. Então, quem não viu a parte 1, veja, porque quinta a gente vai dar continuidade mostrando tudo que houve de acréscimos nesses evangelhos, tá bom? Tudo que a gente tem de comprovação de acréscimo. Obrigada, Everton, pelo apoio. Muito obrigada. A CM, que é membro aqui do canal, muito obrigada, tá? Valeu. E galerinha, vamos compartilhar bastante. Deixe nos comentários o que vocês acharam. Se faltou alguma pergunta ser respondida, deixe nos comentários. A gente responde tudo, sempre com muito respeito e educação. Porque não adianta eu vir atacar alguém, a nós, por conta de crença. A pessoa vem sem argumento e vem só para atacar. Aí realmente não adianta. Mas todo comentário feito com respeito, pergunta, a gente procura ao máximo responder, dar um retorno, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Obrigada, Lindy. Eu adorei mais uma super aula, uma super explanação dessa baita pesquisadora. Né? A Lindy é uma pessoa que é muito iluminada, ela, porque ela tem Obrigada. uma paciência, assim, que eu vivo dizendo a ela, eu tenho que ter essa paciência que eu não tenho. Tem horas que eu sou meio professor Fábio Sabino, mando pro Whats. Até que ultimamente tem sido difícil, né? Mas falar em professor Sabino é outro grande, né, assim, teólogo, eu acompanho demais ele, é uma pessoa assim que faz um baita trabalho também. Quem sabe um dia eu trago ele aqui, né? Trazê-lo no meu humilde canal, quem sabe um dia, né? Então, galera, muito obrigada, tá? Uma ótima noite para vocês. Até quinta-feira. Compartilhem bastante a live. Não esqueçam da live de domingo passado, que foi essa, sobre a história da Palestina. Vamos compartilhar bastante para que esse conhecimento chegue a mais e mais pessoas, tá bom? Valeu, valeu. Muito obrigada e até quinta. Tchau, tchau, galera. Tchau, Lindy. Valeu. Tchau, tchau, Muito obrigada, Érica. amiga. Você arrasa sempre. Tchau. Obrigado, Érica. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma super live aqui no canal Arqueologia com Érica. Novamente aqui com a parceira aqui do canal, minha amiga, grande pesquisadora Lindy Barbosinha, do canal A Farsa do Cristianismo. E a gente está aqui junto novamente para abordar mais um tema muito esperado por alguns, né? Apesar de que eu já vinha falando um pouco sobre circuncisão, né? Tem vídeo aqui no canal sobre isso, mas hoje nós vamos nos aprofundar em algumas questões interessantes, né? Envolvendo o Egito e também outras culturas. Então, a nossa live hoje, circuncisão e batismo, eu já peço que vocês compartilhem bastante, sejam muito bem-vindos, boa noite. Né? Já queria agradecer aqui, ó, já começamos muito bem a live, né? Paulo, valeu, Paulo Barreto se tornou membro aqui da área VIP. Galera, tem um material na área VIP aqui do canal, exclusivo, vídeos, lives, algumas lives que estão ficando só para membros da área VIP aqui do canal, tá? Tem estudos que eu posto, artigos que eu escrevo e deixo exclusivos ali na aba comunidade para o pessoal que é membro da área VIP do canal. Então, a gente inclusive está com quase 40 membros na área VIP do canal. Queria agradecer bastante aqui a vocês. Na verdade, com o Paulo agora era 39. Com o Paulo, que se tornou membro, a gente completou 40 membros na área VIP do canal. Muito obrigada, tá, galera? Valeu por esse. É um apoio muito importante aqui para o canal, para que a gente
continue esse trabalho de divulgação científica que é tão importante. Cada dia mais se torna mais importante, né? Esse combate, não é nem um combate, né? É transmitir o máximo de conhecimento, trilhando o caminho das evidências, mostrando ciência, mostrando comprovação, para que a gente possa, inclusive, combater ali um certo, como é que eu posso dizer, fundamentalismo religioso que tenta, inclusive, usar a própria ciência, deturpar a ciência. Pois é, Paulo, olha aí, 40 é simbólico. Para quem gosta de numerologia, né? Exatamente. 40 membros, né? Vamos ver se a gente duplica esse valor, né? É muito importante, tá? Eu estou fazendo o máximo para sempre estar colocando um conteúdo exclusivo para os membros da área VIP aqui do canal. Tá bom, pessoal? Inclusive, eu vou falar que vai ter um sorteio também, logo mais eu vou já falar de um sorteio de mais um livro. Eu já fiz um sorteio de um livro entre o pessoal da área VIP aqui do canal. Vai ter mais um sorteio de um outro livro que eu ganhei, um livro maravilhoso. Vou já mostrar a vocês, já mostrei na live passada, vou mostrar já já novamente. E queria dar as boas-vindas aqui, boa noite à minha amiga Lindy, grande pesquisadora aqui da Farsa do Cristianismo. Lindy, se apresenta para o pessoal que ainda não te conhece. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Eu sou a Lindy Barbosinha, do canal A Farsa do Cristianismo. É um prazer estar aqui novamente e seja bem-vindos. Ótimo, show. Pessoal, ó, o canal da Lindy, tá? Quem não segue, ela tá numa correria muito grande, mas ela tem muitos planos aí para o canal dela. Ela tem que marcar umas lives que ela ficou de marcar. Tem muita coisa para acontecer no canal da Lindy. Então sigam lá, já tem um bom material lá. Tem Sim. lives muito bacanas lá no canal dela, sempre desmistificando essas crenças limitantes, né? E com muito conhecimento, tá bom, pessoal? E antes da gente iniciar aqui o nosso tema, um tema importantíssimo, circuncisão e batismo no Antigo Egito, a gente vai entender o porquê dessa ritualística lá no Antigo Egito, né? Por que dessa como é o que é que isso representava para eles? Essa ritualística, como é que eles viam? Como é que outras religiões passaram adaptaram esses ritos também? Então, é um estudo de religião comparada, mitologia comparada. A gente vai ver, Érica, tinha batismo no Antigo Egito? Tem. Eu vou mostrar aqui cultura material relacionada a isso. Vou indicar livros, fontes para vocês pesquisarem, referências bibliográficas, tá? Então, a gente vai ver que a questão da circuncisão eu já sabia, mas o batismo foi algo até que me surpreendeu bastante, né? Ao olhar para a cultura material, entender essa prática lá, né? E aí a gente vai ver a Lindy, eu vou falar de circuncisão. Em seguida, eu passo para a Lindy, ela vai abordar essa questão do batismo dentro do cristianismo, porque para a gente fazer esse trabalho de religião comparada, que é muito importante, entender essas adaptações que essas religiões que vieram posteriormente à religião egípcia, elas fizeram. Então, a Lindy vai falar, vai trazer questões até experiência pessoal dela, né, dentro dessa seita, né, do cristianismo, né, dessa vertente que ela participava, e trazer para a gente aqui conhecimento, né? Como é que eles viam essa questão do batismo, como é que é isso dentro do cristianismo. E em seguida, eu abordarei o batismo no Antigo Egito, tá bom? Então a gente vai seguir esse cronograma aqui na live, tá, galera? Então, boa noite a todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos aos novos inscritos aqui no canal. O canal esses dias cresceu bastante, então muito obrigada a todos. A gente aqui trabalha com arqueologia, história de uma forma científica, mostrando sempre, abordando a historiografia, trilhando o caminho ali das evidências arqueológicas, tá bom? Então, a gente desmistifica várias questões relacionadas a crenças, mas todos são muito